Oi, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu tô na Califórnia, tô num quarto de hotel, então não estranhem. Mas eu finalmente usei aquela funcionalidade do Insta Stories de fazer perguntas, sabe? Que você deixa assim uma caixinha falando, me façam perguntas, eu vou gravar vídeo. Nunca tinha usado, foi a primeira vez que eu usei isso. Aí eu postei lá hoje de manhã e falei, me façam perguntas, vou gravar um vídeo. E recebi muitas perguntas. Deixa eu ver se dá pra ver aqui quantas. Não dá. Não dá pra ver quantas perguntas, mas são assim, centenas. Tipo, as caixinhas, olha, não acabam mais. Então, não sei se eu vou conseguir responder todas. Várias são repetidas, então vou responder assim as mais relevantes, as mais perguntadas. Tem várias perguntas que dava assim uma série de vídeos de 3 capítulos, 1 hora cada um, então que não vai dar para responder mesmo, mas várias perguntas interessantes. Então vou tentar responder assim tudo muito rapidinho para responder o máximo de perguntas possíveis. Eu acho que a pergunta mais frequente, mais perguntada foi assim, comparação entre Inglaterra e Estados Unidos, o que você mais gosta o que você mais sente, o que eu mais sinto falta de Londres, o que eu mais gosto daqui ou o que eu menos gosto daqui em comparação a Londres. Muitas perguntas pedindo para comparar o que eu mais gosto daqui, o que eu mais sinto falta de Londres. E assim, eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, eu acho que não tem comparação. Eu estar feliz aqui e falar que não sinto falta de Londres não significa que eu não ame Londres, que eu não acho Londres uma cidade maravilhosa. Londres é uma cidade maravilhosa, é a melhor cidade do mundo, do planeta. Porém, eu vivi um ciclo lá e esse ciclo acabou. Eu vim pra cá muito feliz de ter vindo para cá e não tem nada que eu sinta falta de Londres. Tudo que Londres tem para oferecer, que de repente não tem aqui, eu já fiz isso tudo. Então não são coisas assim, eu não olho para trás no meu tempo em Londres e não tenho arrependimentos, não tenho nada. Foi uma fase da minha vida muito diferente, que eu era solteira, então casada sem filhos. Sabe, eu tive muito tempo, muitos anos lá que eu consegui curtir muito, muito, muito de Londres, assim, não tenho nenhum arrependimento. Eu fiz tudo que eu tinha vontade de fazer em Londres e na Europa. E agora, assim, é um estilo de vida muito diferente. Eu acho que não dá muito para comparar. Não os Estados Unidos com a Inglaterra, mas tipo, a vida que nós optamos ter em Denver, no Colorado, em comparação com o estilo de vida que a gente tinha na Inglaterra, assim, simplesmente não dá para comparar. Não é que uma seja melhor ou outra seja pior, é que simplesmente são muito diferentes. E eu vivi a experiência de Londres na fase certa da minha vida e estou vivendo a experiência dos Estados Unidos na fase certa da minha vida. Então eu estou amando morar aqui. A única coisa, sinceramente, que eu sinto falta de Londres são as pessoas, sabe? Ter deixado minhas amigas, nossos amigos, colegas, pessoas que a gente convivia há muitos anos, que eram minhas famílias e que eu não sei, espero revê-los todos em breve, mas não sei quando isso vai acontecer. Então isso é o que eu sinto falta. De resto, não sinto falta nada, absolutamente nada em Londres. Como você consegue tempo para trabalhar, cuidar da casa, das crianças, Instagram, o YouTube? Também várias perguntas dessas. Eu acho que assim, você tem que estabelecer suas prioridades e você tem que ser realista com as suas capacidades. Eu não, com tudo que eu quero fazer da minha vida, todos os papéis, todas as facetas que eu quero dar na minha vida, nenhuma delas, ou não todas, vão ser 100% perfeito. Eu não posto no Instagram todo dia, eu não tenho YouTube profissional, eu não tenho a menor ambição de ter centenas de milhões de seguidores, eu não tenho ambições de ter um estúdio em casa e vídeos com som sempre perfeito, com edição. Não, tipo, eu faço,
sabe, é um outlet, assim, de criatividade, de escrever, fazer vídeo, mídias sociais, é uma coisa, assim, é um hobby. Então eu gosto porque eu curto, não tenho a menor ambição de ser a melhor, a mais famosa, a mais seguida, nada disso. Mesma coisa com a minha profissão. Eu amo a minha profissão, me considero bem-sucedida, mas dentro da minha capacidade e dentro da minha vontade, porque eu não quero trabalhar 14 horas por dia. Eu não quero vir à noite, fim de semana, para entregar o melhor relatório, a melhor apresentação, ser CEO antes dos 40 anos, ganhar milhões em ações. Não, sabe, também não quero, não é uma coisa que eu quero pra mim. Então eu sou assim bem realista entre minhas prioridades, o quanto que eu estou disposta a investir de tempo e esforço em cada um desses papéis, em cada uma dessas facetas, e onde que eu tenho que dedicar mais o meu tempo, onde eu posso ser mais ou menos imperfeita, mas assim, eu acho, eu consigo dar conta tudo que eu estabeleci para mim como meu padrão, a minha vida. Eu não tento seguir o padrão da vida de ninguém e sou muito realista com a minha capacidade. Eu faço muita coisa, realmente. Eu sou muito organizada, eu planejo muito tudo que eu quero fazer, mas não tenho expectativa de ser a mais perfeita, a mais maravilhosa em tudo. Porque se eu tivesse, eu não ia estar fazendo nem metade das coisas que eu faço, ou então eu estaria fazendo tudo e me sentindo extremamente frustrada de, tipo, sei lá, escrevo blog há 14 anos e, tipo, não ganho dinheiro com blog, sabe? Não sou a mais famosa, a mais seguida. E daí, sabe? Eu escrevo porque eu gosto, porque eu curto, eu gravo vídeo porque eu tenho achado super divertido. Então, enfim, não quero que a resposta fique muito longa, mas eu acho porque de repente rola um outro vídeo sobre isso, mas eu acho que a gente tem que estabelecer prioridades e ser bem realista dentro da nossa realidade e da nossa capacidade e aceitar que não vou ser perfeita em tudo que eu me proponho a fazer, mas eu faço as coisas que eu quero fazer. Com o que você trabalha? Uma empresa internacional? Eu trabalho para uma empresa de consultoria e é uma empresa internacional, uma empresa que está presente em, sei lá, 100 países, uma coisa assim, e trabalho na área de recursos humanos. Você usa algum tipo de primer antes da maquiagem? Não uso. Qual é o seu estilo de maternidade? Brava, boazinha, pulso firme? Cara, eu acho que cada situação exige um estilo diferente. Então, sei lá, às vezes eu sou muito boazinha, às vezes eu deixo eles me fazerem de rato e sapato, rolo no chão quando preciso rolar e fazer bagunça e deixar destruírem a casa toda. Mas momentos que eu preciso ser brava e pulso firme, eu sou brava e pulso firme sem o menor problema. Como é a mentalidade geral dos americanos ao redor de onde vocês estão vivendo, no sentido de xenofobia, racismo, e teve uma outra também sobre diversidade, onde a gente mora, porque a maioria das fotos e vídeos aparece um monte de criança lourinha, muita gente branca e tal. Sim, Colorado é um estado muito progressista, né? É um estado muito moderninho, muito democrata, para quem entende um pouco de política americana. Então, coisas tipo aborto liberado, maconha liberada. É um polo de tecnologia e biomedicina. Então, é uma região que atrai muitos imigrantes. Onde a gente mora tem muitos imigrantes. Acho que tem uma outra pergunta aqui sobre negros, latinos. Pra falar a verdade, só depois que fizeram essa pergunta que eu parei pra pensar, não tem muitos, assim, no nosso bairro, pelo menos das famílias que a gente já conheceu, não tem muitos negros, tem alguns, mas não muitos, tem muitos latinos, muitos mexicanos, já conheci alguns brasileiros, muitos indianos, muitos indianos, muitos asiáticos, tanto asiáticos imigrantes como asiáticos americanos. Melhor amiga da Isabela é
filha de pai filipino e mãe americana. Então tem bastante diversidade, sim. Não tanto quanto Londres, não se compara, acho que lugar nenhum no mundo tem tanta diversidade como Londres, nem Nova York, nem São Francisco, nenhum lugar do mundo tem a diversidade de Londres. Mas estou positivamente surpresa com o quão receptivo o Colorado tem sido e o quão diverso o Colorado tem sido também. Tem algum conselho geral para quem pensa em imigrar, mesmo com a vida estável no Brasil? Cara, se desprende de tudo que você sabe na sua vida e esteja preparado para começar do zero. Tipo, você tem uma vida estável. Acho que para quem tem uma vida estável é até pior querer sair do Brasil por qualquer motivo, porque a diferença de vida, o estilo de vida é tão diferente que, assim, se você realmente tem vontade de sair do Brasil, de migrar, independente pra onde, você tem que ir muito, assim, cabeça aberta, coração aberto, esquece tudo que você sabe sobre a vida, esquece tudo que você, assim, conhece como sendo o normal da sua vida e esteja preparado para começar do zero, mesmo que você vá para uma situação confortável financeiramente, com visto, com emprego, mesmo assim esteja disposto a começar uma vida do zero. Se você imigrar querendo replicar a sua vida nativa no seu país novo, você vai ser muito infeliz, você nunca vai se adaptar. Então, assim, aceite a nova vida, a nova cultura 100% por dentro e por fora e esquece a vida que você tinha antes, que não quer dizer renegue suas origens, blá blá blá, nada disso, mas assim, você tem que estar disposto a começar do zero em tudo mesmo, porque senão você não vai se adaptar e não vai conseguir ser feliz. Várias perguntas também sobre carreira internacional, como se estabelecer na carreira, como trabalhar na área fora do Brasil. Isso é uma coisa muito difícil para responder, assim, porque eu acho, né, de responder, porque eu acho que a minha situação é muito diferente. Eu não tive que me restabelecer no exterior. Eu nunca tive uma carreira no Brasil. Eu saí do Brasil com 23 anos, eu era recém-formada, eu só tinha feito estágio e programa de trainee do Brasil, então a minha carreira foi toda construída no exterior. Eu não tive que recomeçar, não tive que dar passo para trás, não tive que fazer nada disso. Eu me formei, estava fazendo estágio que virou um programa de trainee, fui para a Espanha fazer mestrado, fui para Londres, arrumei o primeiro emprego e fui ficando. Então eu acho que é uma trajetória muito diferente de quem tá me vendo agora e acha que o emprego e a vida profissional que eu tenho hoje era o que eu tenho no Brasil, que eu consegui replicar aqui. E não é. Minha carreira, minha vida profissional foi toda construída aqui. Então, aqui, assim, fora do Brasil, né? Na Inglaterra e agora aqui nos Estados Unidos. E foi fácil porque eu vim transferida pela mesma empresa. Eu trabalho aqui nos Estados Unidos exatamente na mesma empresa, exatamente no mesmo cargo, mesma função, mesmo tudo, igual que eu tinha na Inglaterra. Então, né, também não mudou nada e o fato da minha empresa ser tão internacional facilitou muito. Algumas perguntas também sobre inglês, sobre como que eu aprendi inglês, como que eu consegui ser fluente em inglês, como foi o processo de aprendizado em inglês. E outra pergunta difícil de responder, porque línguas sempre foi uma coisa muito importante na minha casa, na minha família. Meus pais sempre viajaram muito, meu avô dava muita importância a línguas, então todas as minhas tias, meu pai fizeram curso de inglês, curso de francês, curso de espanhol. Meu pai fez faculdade aqui nos Estados Unidos, então assim, ele sempre trabalhou em empresas multinacionais, então ele sempre deu muito valor a estudo de línguas. Então eu e a minha irmã, assim, fizemos cursos de inglês desde que eu me dou por gente, assim, eu não me lembro de como era
não, acho que só quando eu não estava alfabetizada. Eu nunca estudei em escola bilíngue, escola internacional, nada disso, mas sempre, sempre, sempre fiz cursinho de inglês, sempre, assim, desde pirralha, fazia cursinho de inglês. Os anos que a gente morou em Portugal, quando eu era criança, na escola em Portugal também tinha curso de inglês, tinha curso de francês. Então eu estudei francês muitos e muitos anos. Não falo bem, porque é uma língua que eu não tenho oportunidade de praticar, mas estudei francês muitos anos também. Depois a gente voltou para o Brasil, continuei estudando inglês. E eu, pessoalmente, sempre gostei de estudar línguas. Isso é uma coisa minha mesmo, assim. Eu estava sempre fazendo algum cursinho diferente. Fiz curso de espanhol, fiz curso de italiano, fiz curso de francês, sempre fazia curso de inglês. Eu preferia mil vezes... quando eu era adolescente, sábado de manhã, ir para aula de italiano no consulado italiano no centro do Rio, do que ir pra praia. Todas as minhas amigas iam pra praia e pra mim a melhor coisa era ir pro curso de italiano. Então, línguas sempre foi uma coisa que eu gostei demais. E então eu meio que sempre falei um pouco de inglês, mesmo se você faz curso de inglês com muita frequência. Meus pais colocavam muitos desenhos, sabe? Meu pai comprava assim em viagem fita cassete de historinha da Disney em inglês. Então, sabe, a gente ouvia a história e minha mãe meio que ia traduzindo, meu pai ia meio que traduzindo as partes que a gente não entendia, mas era tudo em inglês, não era desenho dublado. Eu comprava, né, era pré-Google, eu comprava aquelas revistas, assim, quem for mais ou menos na minha faixa etária vai lembrar, acho que se chamava Bravo, era uma revista alemã, eu acho, que trazia... tinha as letras das músicas e eu ficava horas traduzindo as letras das músicas, porque eu queria entender o que as músicas que eu gostava, o que elas falavam. Então, enfim, eu sempre estudei, eu sempre meio que pratiquei por conta própria. E quando eu tinha acho que 19 anos, foi logo depois do meu primeiro ano, entre meu primeiro semestre, primeiro período, acho, da faculdade, eu passei uns meses, passei uma temporada na Flórida, fazendo intercâmbio para estudar inglês. E no dia que eu cheguei na Flórida, em Miami, eu fui na escola fazer uma prova de inglês, né, para eles te nivelarem e tal, e eu já passei direto pro último nível. Então, assim, foi mais para pegar fluência, praticar a conversação mesmo, porque eu realmente não tinha mais nada para aprender, porque eu, mesmo sem perceber, já falava inglês super bem. Então, não foi uma coisa assim, olha, foi isso que eu fiz para eu aprender a falar inglês. Foi assim, assado, que eu fiquei fluente. Não, foi muito ao longo de uma vida toda. Então, não sei... Não tenho nenhuma dica, assim, que seja num curto prazo, uma dica infalível, nada disso. Algumas perguntas também sobre qual é a percepção dos brasileiros aqui, se eu sinto preconceito no trabalho por ser brasileira. Não, acho que muito pelo contrário. A reação da maioria das pessoas é uma boa surpresa quando descobrem que eu sou brasileira. Todo mundo tem um comentário legal para falar, ou uma vontade de conhecer o Brasil, ou então já conheceu o Brasil e achou maravilhoso. Então, eu pessoalmente, nunca, nesses meus muitos anos morando fora ao longo da vida, eu pessoalmente nunca sofri nenhum preconceito sobre ser brasileira. E eu acho que parte disso é também a minha mentalidade, assim, eu não me sinto em nada inferior a ninguém por ser estrangeira, por ser brasileira, por ter sotaque de estrangeira, por N motivos, né? Não tenho zero síndrome de cachorro vira-lata, sabe? Então, cara, se alguém já fez alguma coisa por um motivo preconceituoso, se já fizeram algum comentário, enfim, não, sim, passou completamente despercebido, não percebi, não serviu a carapuça. Então eu acho que essa coisa, óbvio que eu sei que eu também tenho uma situação de vida muito privilegiada, morando fora, e que nem todos os brasileiros
vivem a mesma realidade que eu. Mas eu acho que muito do que eu vejo desse comentário de preconceito e tal, isso vem muito da cabeça dos brasileiros, eu acho, e não vou me alongar, tá? Prometo. Mas eu também já falei isso em outros vídeos sobre relações profissionais e tal. Acho que o brasileiro, sem perceber, o brasileiro é um povo muito racista, muito preconceituoso, até mesmo entre brasileiros. Então, é muito difícil para o brasileiro se ver no papel do inferior, né? Se você cresceu no Rio, em Brasília, em São Paulo e acha normal, piadinha, sei lá, de nordestino, piadinha de português, piadinha de mulher e, né, seja lá o que for, acha que esse pessoal politicamente correto é um saco, não se pode fazer piadinha de nada hoje em dia. E de repente você se dá conta que você é o motivo da piada, aí você se sente, né, sofrendo preconceito porque me maltrataram, porque eu sou brasileiro. Não, cara, você tá no país dos outros, você é diferente mesmo e ponto final, sabe? Eu falo diferente mesmo e ponto final. Essa aqui eu achei engraçada. Como o casal lida com a eventual insegurança pelo companheiro viajar tanto trabalho? Gente, insegurança de quê? Quem quer trair, trai embaixo do seu nariz. Eu estar viajando, meu marido estar em casa, meu marido estar viajando, eu estar em casa, não impacta a confiança de um do outro, porque se eu achasse que por ele estar viajando ele ia me trair, ele poderia me trair em casa. Eu não preciso estar viajando para trair ele. Tipo, não lidamos, porque isso não existe. Se você fosse mais nova com a experiência que tem agora, qual país escolheria morar? Inglaterra, moraria em Londres, não teria mudado nada. Eu morei em Londres numa fase muito, muito boa da minha vida, de 20 e pouquinhos anos a 30 e pouquinhos anos, solteira, sem filhos, ou então casada, sem filhos. E se eu voltasse atrás, eu faria exatamente o que eu fiz e moraria, talvez eu não tivesse nem ido para a Espanha, teria ido direto para a Inglaterra, direto para Londres. Eu acho que, assim, é o melhor lugar, assim, para você crescer como pessoa, crescer espiritualmente, crescer socialmente, crescer profissionalmente, como Londres não tem igual. Várias perguntas também sobre rotina de exercício atual, gente, 0, 0, 0. Eu não faço nenhum exercício há mais ou menos um ano. Eu acho que eu meio que caí do ciclo de rotina de exercícios ano passado, quando começou época de Natal, fim de ano, viagem. Eu viajei a trabalho mais ou menos nessa época, no final do ano passado. Depois fomos passar o Natal no Brasil, e aí quando voltamos já estava meio que numa correria de mudança. Então, assim, é um ano que eu não faço nada de exercício. Em Londres tinha uma vida muito mais ativa, porque andava para cima e para baixo e tal, então isso, né, eu considerava isso como exercício. Aqui nos Estados Unidos a vida não está tão sedentária quanto eu achei que seria. A gente ainda faz bastante coisa, ainda tem um dia a dia bem, bem ativo, apesar de precisar de carro para tudo, mas não, tô assim, rotina de exercício é 0 atualmente. Dri, você vai passar o Natal e Réveillon no Brasil? Não, vamos passar aqui. Meus pais, a minha irmã e o marido vêm aqui para os Estados Unidos, vêm passar o Natal e Réveillon com a gente aqui no Colorado. Qual a melhor viagem que você fez quando era criança ou adolescente? Todas. Eu tenho muito, muito boas memórias das viagens que eu fiz com os meus pais. Quando a gente era criança, a gente sempre viajou muito. Meus pais, assim, nunca tiveram medo de, tipo, tacar as duas no banco de trás do carro e enfrentar a estrada. A gente viajou muito pelo Brasil, Nordeste, Bahia, Minas, toda a região histórica de Minas, a costa da Bahia, Espírito Santo, tudo ali perto, né, aos arredores do Rio. A gente viajou bastante. Quando a gente morou em Portugal também, a gente viajava muito por Portugal, viajou muito pela Espanha, fizemos várias viagens pela Europa.
Fizemos várias viagens nos Estados Unidos também. Meu pai viajava muito para os Estados Unidos a trabalho. Então fizemos várias viagens, tipo de carro, de Nova York até a Flórida, de Flórida até Nova Orleans, até o Texas, Filadélfia, enfim, assim, já fiz muitas viagens muito, muito legais com os meus pais. Tenho muitas memórias, não necessariamente do lugar, sabe, assim, aonde que a gente tirou a foto, qual foi o ponto turístico que nós vimos, não essas coisas, mas tenho muitas ótimas memórias da viagem em si, sabe, das brincadeiras no carro, da convivência com os meus pais. E eu acho que isso é a melhor parte de viajar em família, de viajar com crianças. Uma vez você disse que nunca brigou com seu marido, nunca mesmo. Qual o segredo? Compartilha com a gente. Eu acho que é muito respeito mútuo. Nós somos muito parecidos. A gente pensa muito igual, encara a vida muito igual na grandíssima maioria das coisas. Eu acho que isso é muito importante num relacionamento. Eu não acredito nem em nada, assim, não acredito nem um pingo nessa coisa de que os opostos se atraem. Eu acho que os opostos não se atraem, eu acho que os opostos não são compatíveis. Eu acho que você tem que procurar uma pessoa que seja muito alinhada, que seja muito parecida com você. E respeito mútuo, porque onde nós não somos parecidos, onde nós não estamos 100% alinhados, ok. Eu tenho plena consciência de que eu nunca vou mudar ele, e ele tem plena consciência de que ele nunca vai me mudar. Então a gente nem tenta. Tipo, o que tá diferente, quer fazer uma coisa, eu faço de um jeito, ele faz do outro. E beleza, tipo, ou você consegue conviver com essa diferença, ou você nunca vai ser feliz. Você vai estar sempre brigando por uma coisinha pequena, você vai estar sempre reclamando de alguma coisinha pequena, vai estar sempre alguma coisa te incomodando. Ninguém muda porque a namorada enche o saco, porque o namorado é ciumento. Não, tem que ter muito respeito mútuo, porque senão, sabe, se você não respeitar suas diferenças, você vai brigar, vai ser infeliz, vai estar sempre se embicando dentro de casa. Então não, procure alguém que seja igual a você, que pense igual, que tenha os mesmos valores, que encare a vida da mesma maneira, que queira as mesmas coisas da vida, que tenha as mesmas expectativas em relação à vida, filhos, carreira, futuro, dinheiro, tudo. Outro interessante. Qual o maior desafio da sua profissão ou carreira no momento? Tentando, sim, balancear e refletir comigo mesmo o quão ambiciosa eu ainda quero ser, né? Eu acho que tem um balanço de, tipo, o que você quer conquistar na sua vida profissionalmente e o quanto você está disposta a sacrificar para isso. Então, e eu acho que eu cheguei num ponto da minha carreira que qualquer crescimento a mais trará várias vantagens e, né, mais dinheiro, mais prestígio, um cargo, blá, blá, blá. Mas eu acho que eu tô chegando naquele ponto onde qualquer pequeno crescimento vai ter um impacto na minha vida pessoal e no meu tempo e no meu balanço vida-trabalho muito maior do que o que eu tive até agora. Então, é encontrar aquele meio termo. Eu sou nova, eu ainda tenho décadas de carreira pela minha frente, não quero ficar estagnada, não quero me sentir estagnada para todo sempre, até eu me aposentar, que ainda faltam muitos anos, mas ainda tô tentando achar esse meio termo, né? O quanto eu ainda quero crescer versus o que eu não quero sacrificar na minha vida. E muitas perguntas sobre: vocês querem ter filhos? Vocês vão ter mais filhos? E outros filhos estão nos planos? E assim, nos planos não estão, mas enfim, não teve nenhuma decisão, nada assim substancial, nem que sim, nem que não. Não está nos planos ter mais filhos, mas também ainda não tomamos nenhuma decisão, nenhuma providência definitiva para prevenir permanentemente, né, de vasectomia, esterectomia, nada disso. Estamos pesquisando e olhando a respeito, mas não foi feito ainda. E aí, nesse tópico,
algumas outras perguntas, não muitas, mas acho que uma ou duas eu achei bem interessante, que é método contraceptivo. O que eu tomo para prevenir mais filhos? Não tomo nada. Nós usamos camisinha. Isso é uma coisa que eu decidi comigo mesma, muito, muito nova, que se um cara quisesse ficar comigo o suficiente, gostasse de mim, me respeitasse o suficiente, ele ia ter que dividir essa responsabilidade comigo. Eu acho que não é justo, não é igualitário a mulher ter que arcar com a responsabilidade de prevenção, porque quando alguma coisa não dá certo, vocês estão fazendo juntos. Então a responsabilidade é dos dois juntos. Então eu cheguei a usar aqueles implantes, sabe, hormonais, durante um tempo. Logo que a gente foi morar junto, a gente usava camisinha, depois fomos morar junto, eu coloquei esse implante. Porque eu nunca tinha morado junto com ninguém, eu não sabia como que ia mudar a dinâmica da coisa. Mas depois de um tempo eu falei, olha, eu vou tirar e a gente vai ter que voltar a usar camisinha, porque, né, estamos juntos nessa, estamos embarcando numa vida, a gente já estava planejando casar e tal, e olha, estamos embarcando nessa vida juntos, a responsabilidade é dos dois. A partir do mês que vem eu vou tirar o implante, vamos usar camisinha e ponto. E ele, ok. Tipo, né? Sim, é uma decisão mútua, é uma responsabilidade dos dois. E isso nunca foi um problema com a gente. E já ouvi, né, que já me perguntaram em directs, em comentários, e ai, meu namorado nunca vai aceitar, ai, mas ele não reclama. Gente, ele não tem que reclamar, ele não tem que aceitar. Se seu namorado não aceita, não reclama, ele não tá te respeitando o suficiente, então, cara, arruma outro namorado. Porque, sabe, nesse momento de, né, juventude, começo de relacionamento, o cara já não tá te tratando como igual, não tá querendo arcar com a responsabilidade de igual para igual, te digo, minha amiga, é daí pra pior. Como você se maquia agora que não tem tempo no trem? Ah, maquia em casa. Acorda 10 minutos mais cedo e maquia em casa. O começo da sua carreira foi muito difícil? Teve mais obstáculos por ser estrangeira? Não, acho que eu já falei um pouco sobre isso, né? Eu não tive que recomeçar a carreira. Eu acho que começo de carreira é difícil pra todo mundo. Você trabalha muito, você ganha pouco, você não sabe o que você tá fazendo, você não sabe se é aquilo mesmo que você quer fazer pro resto da vida. Então, acho que começo de carreira é diferente para é difícil para todo mundo. O fato de eu ter começado minha carreira em outro país, eu não sei se fez disso mais ou menos difícil, porque eu também nunca comecei a minha carreira em outro país. Então, eu acho que não. Você pensa em voltar a estudar? Não. Já fiz 2 mestrados, faculdade, tá bom. Quero voltar a estudar, não. Já tô de boa. Como conseguir separar dinheiro para as viagens ao longo do ano todo sem sacrificar o dia a dia? Você tem que sacrificar o dia a dia, né? É uma questão de prioridades. Você tem que escolher o dinheiro. O meu, pelo menos, não é eterno. Não nasce em capim. Então, se viajar é uma das suas prioridades, você sempre vai ter que sacrificar alguma coisa financeiramente. Então, você vai ter que optar o que você não vai gastar no dia a dia, o que você vai sacrificar no dia a dia para conseguir juntar dinheiro para viajar. No momento, nós estamos sacrificando viagens para conseguir priorizar outras coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, como a nossa casa nova, os móveis, carro e afins, né? É impossível fazer tudo. O meu dinheiro não dá para fazer tudo que eu gostaria. Então, sim, você sempre vai ter que sacrificar alguma coisa. Se você quer viajar todo ano, você vai ter que sacrificar seu dia a dia. Já pensou em fazer plástica? Cara, eu tenho muita vontade de recauchutar a comissão de frente depois de 2 filhos, mas não é uma coisa que estar num plano realístico, sabe? Não está num plano imediato, não é uma coisa que eu estou planejando fazer. É uma coisa que eu penso assim, no futuro gostaria, mas se um dia isso vai acontecer ou não, eu não sei. Como impor limites para sogra? A minha sogra é um anjo, eu não preciso impor limite nenhum para ela.
E não sei, eu acho que a gente se dá bem, a gente pensa, nós temos uma postura perante a vida muito parecida. E então, sei lá, nunca, até hoje, em 12 anos convivendo com ela, nunca tive problema nenhum com ela, não. Se você tá com fome de noite, não quer sair da dieta, você faz o quê? Eu como, gente. Se eu tô com fome de noite, eu vou comer. Você não precisa comer o pacote inteiro do biscoito. Não vai fritar uma costeleta de porco às 3 da manhã. Mas, cara, você tá com fome, come, gente. Não precisa sofrer. Você se acha mais bonita hoje ou com 20 anos? Eu estou muito bem comigo hoje e eu sou muito mais segura comigo mesma hoje, aos 38 anos, do que com 20. Eu acho que com 20 você ainda tenta muito, eu ainda tentava muito me encaixar num padrão e agradar os outros, e o que os outros vão pensar, se meu cabelo tá assim, tá assado, se meu corpo tá assim, tá assado, e hoje em dia caguei. Como é o custo de vida de Denver comparado a Londres? É um estilo de vida muito diferente, então é difícil comparar o custo. No geral, eu diria que muitas coisas do dia a dia são mais baratas aqui nos Estados Unidos, tipo comida, aluguel, não sei, porque assim é difícil comparar. Eu não tô tipo morando de aluguel em Manhattan, sabe, no centro de Nova York, que era o caso em Londres. Então eu acho que no fim das contas, no fim do mês, a gente tá bem elas por elas, pra falar bem a verdade. Tem várias coisas que aqui nos Estados Unidos são bem mais baratas, tem outras coisas que são mais caras, e tem gastos que a gente tem aqui que não tinha em Londres e gastos que a gente tinha em Londres que não tem aqui. Então acho que no fim das contas as coisas meio que se equilibram, mas é uma comparação difícil de fazer, porque não é uma vida elas por elas, sabe? Então não sei, eu acho que não consigo, não dá pra fazer essa comparação. Com quem as crianças ficam quando você viaja? Gente, eu deixo um pratinho com água e uma comida no canto pra eles. Tipo, eles que se virem. Isso não é pergunta, eles ficam com o pai deles, ficam com o meu marido quando eu viajo. Quando ele viaja, eles ficam comigo. Ninguém pergunta isso pra ele. Nossa, você tá viajando? Com quem ficou com seus filhos? Você tem medo de alguma coisa? Morro de medo de altura e tenho um pavor mortal, paralisante de sapo. Você faz peeling de ácido retinóico sozinho com supervisão da sua médica, supervisão da minha médica. Vocês ainda mantêm outros imóveis ou todos eram investimento para a casa futura? Não, são todos investimento, ainda são investimento, assim, futuro, aposentadoria, estão lá. Qual a fase mais difícil dos filhos até agora? Cara, todas as fases têm coisas muito difíceis e coisas muito gostosas. E o que eu aprendi, principalmente sendo mãe do segundo, é que tudo passa muito rápido. As coisas, não se apegue nas fases ruins, porque as fases ruins vão passar voando, mas as fases boas também, infelizmente, vão passar voando. Então, acho que todas as fases têm coisa ruim, tem coisa boa. Fez algum curso na área de gestão de projetos ou conhecimento foi adquirido ao dia a dia? Fiz alguns cursos internos, a minha empresa oferece vários mini cursos. Já fiz um curso de Prince2, que é uma das metodologias de gerenciamento de projeto, que eu fiz até antes mesmo de trabalhar em consultoria, mas nada muito formal, não sou uma gerente de projeto certificada. Parece que as casas americanas não têm poeira e se organizam sozinhas. Procede, procede. Eu acho que as casas são muito mais bem vedadas. Como aqui as casas têm ar-condicionado central e aquecimento central, elas ficam fechadas o ano todo. As pessoas têm muito pouco costume de abrir janela para arejar, sabe? Deixar essa coisa assim, bem de Brasília, sabe? Já acorda, abre a janela para deixar entrar o ar, para deixar arejar. Aqui as pessoas não fazem muito isso, nem na Inglaterra, porque você tem ar central, tem aquecimento central. E a minha casa aqui, especificamente, eu também já expliquei isso com mais detalhes em outro vídeo, é uma casa esperta, uma casa smart. Então ela tem um sistema de aspiração central, então a casa ela meio que autolimpa, ela suga a poeira do ar, então não acumula o chão sujo, porque cai migalha, cai cabelo, sujeira de entrar e sair da rua, mas as superfícies não acumulam pó, sabe? O que é uma maravilha.
Você chama sua sogra pelo nome ou de mãe? Acha essa mania de americanos engraçada. Gente, eu nunca conheci nenhum americano que chama a sogra de mãe. Como assim? Chamar a sogra de mãe? Não, chama ela pelo nome. Seu guarda-roupa é lotado? Cara, eu acho que sim. Eu acho que eu definitivamente tenho menos coisa do que eu gostaria, mas mais coisas do que eu preciso. Qual local você ainda não conheceu está nos planos, gente? Tudo. Todos os lugares que eu ainda não conhecia no mundo estão nos planos. E todos os lugares que eu já fui estão nos planos para voltar um dia. É difícil fazer amizades aí? Os americanos são mais fechados mesmo? Não. Facílimo. Acho que a amizade tem muito mais a ver com a sua fase da vida do que com... e como você encara amizades e novas amizades do que com o lugar onde você está, propriamente dito. Então, não, eu acho que todo mundo tem sido extremamente simpático, temos conhecido muitas pessoas novas, já fizemos várias novas amizades, as crianças também. Então eu acho que esse mito que brasileiro adora, né, alimentar, de que ingleses são frios, americanos são frios, isso pra mim é bem mito, eu ainda não vivi isso. Quantos anos você tem, Dri? Parece ter 30. Obrigada, querida. Tenho 38 e meio. Pergunta sobre fazer vídeos no YouTube, ter blogs e Instagram tanto tempo, se a sua família... Como que a minha família e amigos se sentem em relação ao YouTube, se eu sinto nervoso de tanta gente saber muito sobre vocês... porque, né, quem perguntou pensa muito em começar um canal, mas o marido levanta a questão da segurança e privacidade. Vocês até podem achar que sabem muito sobre a vida, sobre a nossa vida, mas o que eu divido é uma parcela tão pequena, tão ínfima da nossa vida que não, eu não acho que vocês conhecem a nossa vida, que vocês sabem tanto assim da nossa vida, não o suficiente para ser um perigo. Eu não divulgo detalhes do que eu faço, detalhes de onde eu trabalho, detalhes de onde moro. Me perguntam tanto, onde você mora? Qual bairro? Me fala, gostei da sua casa, qual a construtora, qual a rua que você morava em Londres. Gente, eu não falo, nem nunca vou falar nada disso, eu não vou taguear escola de criança, não vou tirar foto do uniforme de criança. Tipo, acho que existem, independente se você tá numa vida pública de internet, YouTube e tal, seja profissional ou amadora como eu, existem muitas e muitas precauções que todo mundo tem que tomar na vida online. Nem que você ache que você tá só divulgando a foto da festinha da escola para a família no Facebook, milhares de pessoas potencialmente podem ver aquela foto e descobrir onde seus filhos estudam. Então, e eu sou muito cuidadosa em relação a essas coisas, eu não divulgo nada que eu considere pessoal e perigoso. Então, não tenho nervoso, não me preocupo com isso. Bem, acho que praticamente chegamos ao fim, mas esse vídeo está tão longo que eu não sei como que eu vou conseguir editar e subir, mas vou tentar, postar bem rapidinho e vou ver se eu consigo postar algumas respostas das perguntas mais frequentes aqui no Instagram também. Então, para quem me segue aqui no YouTube, não me segue no Instagram, o meu arroba é @DriMiller, então me sigam lá. Muito obrigada pelas perguntas, que foi nessa foto aqui que eu postei. Muito obrigado pelos comentários, pelas perguntas. Se você ainda está aqui, obrigado pela paciência de ter gastado tanto tempo do seu precioso tempo do seu dia aqui para me ouvir falar e blá blá blá. E até a próxima. Tchau!